contar uma história de uma maneira muito breve para vocês, uma história pessoal. Uma história que aconteceu, portanto, comigo há alguns anos. Estava eu lavando meu carro, isso, né, num lava-jato, e próximo dele tinha uma lanchonete. Não vou falar aqui o nome dessa lanchonete, né, por uma questão específica. E avistei uma família de catadores de reciclagem, com uma caçamba ali, né, enfim, era um casal, na verdade. Avistei, eu estava ali esperando o carro, eu vi a lanchonete, eu tenho esse hábito. Eis que a minha empatia emocional, o professor Marco Túlio falou um pouquinho agora, a empatia emocional, ela ativa, eu me sensibilizei com aquela situação, é automático, é uma coisa, né, que você sensibiliza com aquilo. Rapidamente acionei, me permiti acionar a empatia cognitiva. Então, veio a emocional, reativa, me emocionei, e veio depois a empatia cognitiva, me permiti processar, conscientizar. Como é estar ali? Ao sol de meio-dia, será que almoçaram, não almoçaram? Como é essa vida? Me aproximei, perguntei, almoçou? Não almoçou? Quem são vocês? Perguntei o nome e comecei a dialogar um pouquinho. Eis que surge uma menininha, mais ou menos uns 2, 3 anos, né, nessa época, e perguntei o nome, a tal da Susan. Susan, uma menininha que estava descalça, muito suja, com a fralda já naquelas condições, se é que vocês me entendem, já tinha passado do prazo, né, já deveria ter trocado. E o que acontece, né? Aí eu ofereci, falei, vamos lá, vamos comer alguma coisa, eu conto para vocês. O que você quer, Susan? Batata. Ela queria batata frita. Enfim, fui com a mãe dela, ela, o marido, né? O rapaz ficou ali cuidando dos materiais deles na carrocinha ali, na carroça, e entrei no estabelecimento. Confesso a vocês que parecíamos ETs entrando naquele estabelecimento. Olhares diversos, estranhamento, e aí eu fico fico me perguntando, quem são os estranhos? Eu, essa família, ou os outros que estão nos estranhando? Enfim, aí fizemos o pedido, ficamos ali esperando, conversei bastante com essa família, e, enfim, não quiseram comer no local, e saíram dali, né? Eu acompanhei, dei também, naquele momento, um dinheiro para poder comprar mais fralda, eles não eram daquela cidade. Resumindo, meu carro ficou pronto, eles saíram com o lanche. No que eu peguei o meu carro, dei o contorno no quarteirão, eu vi eles logo atrás de uma caçamba, devorando o lanche. Eu já tinha chorado no banheiro da lanchonete. Sim, eu sou chorona. E aí, eu chorei mais um pouco até a minha casa. Isso foi na hora do almoço. À noite, eu dei aula, né, na universidade, para os alunos na época de administração, uma disciplina específica, relacionada à mercadologia. Eis que, dentro de um exemplo, isso se encaixou. Por quê? Porque, isso foi mais ou menos há uns 6 anos, esse novo olhar para o outro, esse novo e necessário olhar para o todo, também acaba sendo, hoje, uma responsabilidade não só de nós cidadãs, mas também e principalmente das empresas. Então, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Agora eu vou compartilhar minha tela. E, por favor, caso não dê certo o compartilhamento, vocês me avisem. Por acaso, vocês conseguem visualizar aqui, ó, uma tela cheia, por favor, alguém me avisa? Sim, perfeito, Mariana. Muito obrigada. Então, vamos lá. Não é novidade para ninguém que estamos em pleno aceleramento social. Temos que nos adaptar, temos que ser felizes, temos que aprender novas habilidades, temos que acompanhar as transformações tecnológicas, etc, etc, etc. Aí eu trago um conceito de um sociólogo que já não é mais vivo, é o já falecido, que trabalho com ele há muitos anos, ele está na minha tese de doutorado, em breve lanço o meu livro e está todo embasado nele também, é o segundo principal autor do livro, que é o Zygmunt Bauman. Tá? E ele cunha em 2000, mais especificamente 2001,
aqui no Brasil, para nós, né, o termo modernidade líquida. Então, portanto, somos uma sociedade líquida, de indivíduos líquidos. E por quê? É uma metáfora, uma analogia. Para acompanhar essa aceleração social, nós, sujeitos, nós, pessoas, de alguma maneira, temos que ter a capacidade dos líquidos. Imaginem vocês, o líquido que está num copo, ele se adapta ao formato do copo. O mesmo líquido, se eu coloco numa jarra, ele se adapta ao formato da jarra. Esse mesmo líquido, se eu colocar num congelador, ele vai solidificar. Se eu colocar para aquecer, ele vai evaporar. E assim por diante. Também não consigo segurar ele e prender, porque ele escorre entre os dedos. Então, ele tem uma capacidade de fragmentação, de adaptabilidade muito grande. E nós, segundo Bauman, frente a toda essa necessidade de aceleração, fomos desenvolvendo essa adaptabilidade. Esse correr, produzir, nos adaptar e acompanhar todas essas evoluções também tecnológicas, faz pensar em outro movimento, que é o darwinismo digital. O darwinismo digital é o seguinte: ou você se adapta, ou você morre. Só sobrevivem aqueles que se adaptarão. E é óbvio que com tantas transformações, tantas novas profissões, tantas novas tecnologias, não é de hoje, a gente já sabe, muitos não se adaptarão. Então, algo para se pensar. E sabendo disso, o que acontece também? Trago agora um outro, não sociólogo, mas um filósofo vivo, que é o Byung-Chul Han. Tem vários livros. Um dos principais, o primeiro e principal, né, aqui no Brasil, que é a Sociedade do Cansaço, que fala justamente por conta desse aceleramento, dessa necessidade de adaptação, dessa corrida contra o tempo, que envolve também as grandes tecnologias e que envolve um ambiente de trabalho, às vezes, muitas vezes tóxico, né? Acaba, muitas vezes, o sujeito se autoexplorando, querendo cada vez mais ser e estar como o ideal frente a determinados estereótipos, né? E isso o leva ao adoecimento, né? Um cansaço mental, físico, etc. Então, você tem aí várias síndromes, síndrome de pânico, depressão, ansiedade, burnout, entre outros. E trago também a questão da pandemia. A pandemia que nós ainda estamos vivendo. E que temos aí a segunda onda, que parece, na Europa, a gente já tem a segunda onda e temos que ficar atentos agora em relação ao Brasil, obviamente. A pandemia, de alguma maneira, em relação a esses conceitos que trago para reflexão, elas nos possibilita também mais duas reflexões. Ela vem para, olha, cuidado com esse aceleramento. Vamos desacelerar? Será que não é interessante desacelerar? Olha, também é possível fazer outras coisas de outras formas. Também foi interessante, por outra perspectiva, o seguinte: muitas coisas que só ficavam no ensaio para muitas empresas, por exemplo, o home office, né? Da noite para o dia, forçosamente, a maior parte dos seus departamentos administrativos foram para home office. Então, a pandemia acelerou muita coisa. Não só na questão empresarial, na questão do trabalho, as relações de trabalho, como também nas relações de consumo, né, a parte de mercadologia, como também na tecnologia e na ciência, na medicina. Né? Hoje a gente tem um exemplo que é o cirurgião robô. Eu posso esperar alguém daqui do Brasil, na França, sem problema nenhum, eu enquanto médico, e não ter contato com essa pessoa, daqui mesmo eu opero. Isso pensando no isolamento social, nos nossos profissionais da saúde, que têm contato direto com os infectados, ter uma tecnologia como essa para poder diagnosticar quem está com Covid ou qualquer outra doença seria fantástico. E isso já é possível. E está sendo cada vez mais barateado. Então, esses pontos são importantes para a gente entender esse aceleramento, as consequências e os benefícios. Mais dois pontos para serem refletidos. Uma pesquisa pensando, né, com alguns líderes, 3.800 líderes, que afirmam que até 2030, 85% dos trabalhos serão novos. Então, assim, isso nos faz pensar que muitas profissões que nós temos hoje não existirão até lá. E, consequentemente, né,
muitas pessoas não se adaptarão, outras se adaptarão, e também uma possibilidade de inovação. Então, tem várias possibilidades. E aí eu trago uma fala também, uma reflexão do Harari, que é o autor do Sapiens, que, em uma das suas entrevistas, ele fala que eis que pode surgir, com toda essa aceleração, com a aceleração da inteligência artificial, até 2050, o surgimento de uma nova espécie, que seria a espécie dos inúteis. E pensando nessa espécie dos inúteis, ele defende, não só ele, como outros autores, o Bauman defende também, economistas. Então, você tem os grupos que defendem, né, da renda universal básica, parecido com isso que a gente tem hoje no Brasil, né, uma renda mínima para ajudar, enfim, aqueles mais necessitados, mas seria uma renda universal básica para todas as pessoas, independente de classe econômica, enfim, e que ajudaria nesse sentido, para que todas as pessoas tivessem as mínimas, o mínimo de dignidade para sobreviver. Ele leva um outro ponto aí em consideração, que é o que essas pessoas fariam caso elas não fossem empregáveis mais e tivessem essa renda mínima para sobreviver, como elas passariam o seu dia a dia? Como elas produziriam? Porque ter um propósito, ter um sentido para a sua vida é extremamente importante. Então, olha a questão da sua inteligência emocional, da sua valência emocional, da sua emocionalidade. Então, gente, olha só que interessante, nós estamos ainda com coisas muito incertas, né? Estamos num momento muito incerto. Então, estamos entre o que deixou de ser e o que ainda não é. E eu gosto de considerar, assim, duas possibilidades imaginativas. Imaginem vocês que nós temos uma roupa velha e uma roupa nova. A roupa velha, ela já não serve mais. Ela está desgastada, está apertada, não encaixa mais. E a roupa nova, essa sim, né? Tá lá na costureira, só que não está pronta ainda. E aí, como é que a gente fica? Como é que vocês ficam? Como eu fico? Nus. E essa nudez, esse vazio, é extremamente incômodo, angustiante e, ao mesmo tempo, extremamente importante para criar coisas que ainda não foram testadas. Testar coisas que ainda não foram testadas é a abertura para o novo. Aí precisa o quê? Estudar, pesquisar, testar, validar, enfim, né? Ter o cuidado e também arriscar dentro daquilo que é possível para poder gerar esse novo. Bom, para lidar com essa imprevisibilidade, eu trago um conceito, por isso, do 5.0, um conceito que é a sociedade 5.0. O conceito da sociedade 5.0 foi criado pela professora Yoko Shikura no Japão, né? Ele é lançado, é cunhado em 2016, mas é lançado em 2017 pelo governo japonês. Ele já, no Japão, você já tem muitos indícios da proposta, muitas coisas acontecendo, né? E em países mais ricos, países, né, da Europa, enfim, você também percebe que já tem mais coisas também acontecendo, e países menos desenvolvidos, caso do Brasil, pouquíssimas coisas. Então, alguns indícios. Tem algumas tendências correlacionadas a esse movimento, esse conceito. O conceito da sociedade 5.0, ele vai além daquilo que a gente chama de indústria 4.0. A indústria 4.0, ela centra todas as tecnologias e transformações tecnológicas para o contexto industrial e, consequentemente, a mercadologia, relações de negócio. Então, a sociedade 5.0, ela vai um pouco além no sentido assim, ó, vamos posicionar o ser humano no centro dessas inovações e transformações tecnológicas. Então, a questão de automatização, transformações, integração de diversos sistemas, Big Data, internet das coisas, tudo que for relacionado a transformações tecnológicas, focando no ser humano, para a qualidade de vida, para o todo, para a sociedade, para a comunidade, envolvendo saúde, transporte, né, locomoção, produção, ir e vir, enfim, tudo voltado ao ser e estar do ser humano em comunidade. Bom, pensando em ser uma empresa, ser e estar uma empresa, dentro dessa lógica
de uma sociedade 5.0, a gente teria que pensar em 3 valores fundamentais. Primeiro, inclusão de todos os tipos, todos os gêneros, qualquer ação que a empresa venha desenvolver, ela tem que pensar, isso é inclusivo? Eu não estou excluindo ninguém? Como é que eu posso incluir mais? Depois, sustentabilidade. Esses processos de fabricação são sustentáveis? Essas relações internacionais e nacionais são sustentáveis? Então, tanto no capital físico, capital financeiro e capital humano, todos os tipos de ações correlacionadas à sustentabilidade. E qualidade de vida. Qualidade de vida. O que é esta ação? O que é essa estratégia? O que é este processo? O que este benefício vai gerar de qualidade de vida para o todo? Falando daí agora dos clientes 5.0, dentro desse contexto, qual seria a lógica? O cliente 5.0, ele quer se relacionar com as marcas de igual para igual. É como se a empresa fosse um outro ser humano. Ele quer ter contato direto. E tem altas expectativas em relação a experiências, emoção. E aí a gente começa já a se aproximar ao que os outros professores, os colegas falaram ontem e hoje. Então olha a importância de se estudar neurociência, um pouco de programação neurolinguística e entender o funcionamento do cérebro humano, o funcionamento do comportamento humano, sem a intenção de padronizar, e sim entender a importância dos principais padrões e como eles podem ser subjetivos por conta própria dentro desses sistemas. Principais atributos, pensando num cliente 5.0 dentro desse contexto. A maioria desses clientes já pertence e pertencerão cada vez mais às próximas gerações, a geração Y e Z. Valorizam a liberdade de consumo, não só de consumo, mas de relacionamento, de contato com a empresa, com a marca, de todos os tipos, liberdade de todas as formas. Aí eu trago aqui o exemplo da estratégia unicanal, porque a estratégia unicanal ela vai ter o foco no híbrido, né? Então, seja estratégia de relacionamento, de venda, de qualquer tipo de contato offline ou online. Então, presencial, físico, né? Ou virtual, online, tá bom? E também trago um outro conceito, e esse conceito não é meu, é do Philip Kotler, que é o considerado pai da mercadologia, do marketing, que seria os advogados de marca. Os advogados de marca, vou dar um exemplo aqui, depois eu vou dar até um outro, mas um exemplo assim, já não tão recente, mas o que é recente hoje em dia é muito subjetivo, né? Mas que foi o Dia dos Pais. Então, a campanha da Natura, quando a gente teve a contratação, a Natura contratou o Tami para ser um dos garotos de propaganda da Natura, e teve o quê? Muitas pessoas que defenderam a marca com suas opiniões nas redes sociais, principalmente, e muitas pessoas que foram contra a marca, julgaram a marca nas redes sociais, principalmente. Então, as redes sociais, elas têm um foco aí, não só as redes, mas a gente entende que tem um foco aí nessa ação. Então, conseguir, por meio da sua jornada estratégica, jornada de consumo do cliente, quando você cria experiência de consumo nessa jornada, da hora que o seu cliente tem um problema, tem uma dor, tem uma necessidade, e você vai gerar um caminho de resultado, de solução para ele. Então, o que eu faço nessa jornada de experiência para ele? Eu tenho que entender como ajudá-lo a se tornar um advogado de marca, só que não para julgar a tua marca, e sim defendê-la. E é um desafio. E experiência, mas experiência em quê? Experiência para quem? Experiência quando? Onde? Por quê? São algumas perguntas que a gente tem que fazer. E algumas, não fórmulas mágicas, não receitas de bolo, porque quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra isso. Tanto que a minha palestra, vocês vão ver que é totalmente voltada a reflexões. Mas sim, para a gente entender, assim, possibilidades, experiência, hora ou outra, é voltada a depender também de padrões comportamentais, ou a resultado, ou a processos, ou a pessoas, ou inovação. Ou eu vou gerar uma boa experiência no resultado final daquele produto, daquele serviço. Ou uma boa experiência durante o processo, as etapas daquele serviço, daquele produto, até mesmo depois do descarte, enfim, de acordo com as crenças, valores, como já foi muito bem falado.
ou mesmo relacionamento, atendimento com as pessoas, ou na inovação. O que tem de novo? Qual que é o benefício central, o diferencial central disso daqui? Aqui eu trago 2 exemplos. O primeiro, né, foi um exemplo, é um exemplo de Brandcaster. O Brandcaster, ele vai além do Socialcast, que seria o que é uma estratégia com indícios desse 5.0, onde a marca ela se coloca como uma pessoa, né? Então, pensando naquele movimento, dos movimentos antirracistas, que nós ainda estamos acompanhando, né? Mas aquele Vida Negras Importa, você percebe primeiro uma colaboração entre as empresas, marcas que teoricamente são concorrentes, né? E então aqui você tem um exemplo, e olha que bacana como a Netflix se comporta aqui, ó. Então, ela coloca o nome das vítimas e escreve bem assim, ó, ficar em silêncio é ser cúmplice, e eu não vou mais me calar. Aí ela completa aqui. Então, esse e eu não vou mais me calar, e se posicionar desta forma, de alguma maneira, falar com o seu cliente de igual para igual. E tem outras marcas que também são muito boas nisso, Starbucks, Netflix, HBO, Nike, etc. A Nubank era é uma marca que costuma também trabalhar muito bem nesse sentido. Entretanto, olha como a coisa é muito rápida, muito imprevisível. Há menos de uma semana, né? Porque foi segunda-feira agora, uma da cofundadora, foi a Cristina Junqueira, uma das suas falas na entrevista da Roda Viva, ela mostrou uma incongruência em relação às atitudes de marca, às atitudes da empresa. E isso pode gerar todo aquele efeito de advogados de marca de um modo muito negativo. Então, você tem aí muitos juízes, muitas pessoas criticando, mais do que defendendo até. Então, eles ainda estão nesse gerenciamento de imagem, porque pegou muito mal. Por lá, incongruência, até porque nesta época da onda maior, vamos dizer assim, de defender, né, e trabalhar com a estratégia do hashtag Vidas Negras Importam, a Nubank também fez isso, a Nubank do seu site tem vídeos falando disso, mas e aí? E na sua liderança? E no seu, né, na sua equipe? Então, ficou meio incongruente. Então, hoje, olha o que eu estou querendo dizer para vocês. Será que o nosso cliente, será que o nosso funcionário, será que os nossos líderes, será que as pessoas, elas querem comprar por impulso, elas querem trabalhar por impulso, elas querem liderar por impulso, ou elas, hora ou outra, estão mais atentas? Será que devemos generalizar? Informação tem. E como a PNL e a neurociência podem nos ajudar nesse sentido? A neurociência é o estudo do sistema nervoso. A PNL também vai ajudar a entender um pouco do funcionamento do cérebro de uma maneira um pouco mais prática. E aí, faço uma perguntinha básica. Você é uma pessoa com um cérebro ou um cérebro com uma pessoa? Por que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque, às vezes, a gente está no piloto automático. A gente está acostumado a fazer um determinado caminho, né, para casa, para o trabalho, e, às vezes, você chega e fala assim, como é que eu fiz? Nem vi que cheguei, já chegou. Né? São hábitos que a gente tem, a gente faz muito rapidamente, sem perceber, de forma muito inconsciente. Assim como algumas compras por impulso, algumas coisas que a gente fala e depois já falou, já foi, né? Eu faço uma outra analogia, uma outra brincadeira, que é, quem é que é o motorista do seu ônibus da vida? O ônibus da vida é seu. Você é motorista ou você fica na janelinha? Fica de passageiro. Então, quem é que está na direção? Né? Você é uma pessoa que tem um cérebro ou um cérebro que tem uma pessoa e... hora ou outra, a gente está no piloto automático. Para escovar o dente, ok. Espero que sim. Que é bom que todo mundo está com os dentes bonitinhos e tal, né? Então, algumas coisas é importante que elas estejam no piloto automático, que é o nosso sistema 1, como foi explicado na palestra de ontem, acho que um dos professores, né? Não me lembro exatamente qual foi. Nós temos o sistema 1, que é mais criativo, ele é rápido, e o sistema 2 processa mais, está correlacionado com o nosso córtex, ele é mais lento, né? Então, algumas coisas, elas precisam, sim,
que sejam mais rápidas, assim como escovar os dentes, andar, caminhar, reagir à questão de perigo, né, se proteger. Agora, outras não. Outras não. Aqui foi muito bem explicada a questão do sequestro da amígdala, e eu queria relacionar isso ao consumo, para a gente entender essa questão da emoção, da experiência, né, do cliente e da empresa em relação ao cliente. E aí eu trago o Antônio Damasio, que é um neurocientista, e com a sua equipe, né, na década de 90, ele é como se fosse um boom para a neurociência, no sentido que, muitas vezes, quando a gente falava, ou ainda, né, fala de cérebro, as pessoas tendem a relacionar muito o cérebro ao racional, à racionalidade, pura e simplesmente, né? E, a partir da década de 90, o Antônio Damasio, ele consegue, com suas pesquisas e sua equipe, provar a importância dessas estruturas límbicas, emocionais, por conta de alguns pacientes com lesões nessas áreas e que tinham dificuldades para tomar decisões, principalmente as mais complexas. Então, volto a falar, eu quero que o meu consumidor, eu quero que o meu funcionário, mas principalmente o meu cliente, aqui no nosso papo, ele tome uma decisão por impulso, ou que ele entenda o sentido por que ele está comprando nessa empresa, entenda por que ele gosta dessa empresa, né? Então, apenas para título de curiosidade, toda e qualquer compra que a gente faça, de alguma forma, né, a gente vai só ver aqui, então, meu bate-papo aqui está apitando, mas acho que não é nada, não sei, se for alguém pode falar comigo, não tem problema, que eu não consegui ler. Enfim, mas toda e qualquer compra que a gente venha a fazer, né, de alguma forma a gente vai receber estímulos. E esses estímulos, eles entram, né, pela visão, audição, pelo tato, então os sentidos humanos. Esses estímulos, eles vão entrar, a gente tem aqui nosso sistema, o nosso cérebro cortado pela metade, mais ou menos, esse desenho, eles entram pelo tálamo, né? Aqui as áreas mais primitivas, vamos dizer assim, então aqui o tálamo. O tálamo, ele tem a função de distribuir isso para todas as outras estruturas do cérebro. Como foi explicado, a amígdala, ela é muito rápida por ser mais antiga, ela captura mais facilmente essas informações, e se a gente não dá tempo suficiente para processamento, para ir para o neocórtex, a gente, de repente, pode comprar por impulso. E acabar comprando aquele livro que você já tem, ou um livro que você não quer muito, aquela roupa que você não usa, né? Aquele curso que não era bem o que você precisava, queria, etc. E aí, isso é neurociência, né, gente? Agora, um pouquinho de PNL. PNL está muito bem correlacionado a isso. E a gente tem um pressuposto que fala assim, o mapa não é território, né? Então, as pessoas não reagem à realidade em si mesmas, mas sim ao mapa de realidade, como o Marco Túlio também comentou um pouco, o professor Hermes também comentou um pouco ontem. Então, cada um vai perceber a coisa de uma forma diferente em relação ao fato, a um produto, um serviço, um acontecimento. E por conta desses seus canais, né, sensoriais, e não só, também a gente tem a tendência de generalizar, omitir algumas coisas ou selecionar, distorcer outras por conta das nossas crenças fortalecedoras ou limitantes, nossos valores, memórias e etc. Nosso repertório como um todo. Repertório de vida, repertório cultural, né, como um todo. E isso gera uma representação interna desta realidade, desse produto, desse serviço, desse acontecimento, que gera um estado, uma fisiologia, que vai gerar comportamentos. Compro ou não compro, faço ou não faço, vou ou não vou, falo ou não falo. Né? E isso é importante para quê? Para entender a jornada de experiência do meu cliente. O que eu faço aqui, que tipo de estratégia eu uso para ter mais atenção dele, para gerar maior interesse, gerar uma ação, gerar um retorno, para que ele se transforme num advogado de marca e defenda a minha marca, e etc. E quase terminando, beleza. Tantas tecnologias, sociedade 5.0, a neurociência, a PNL ajudando muito, mas mais um pouquinho de neurociência para entender a nossa diferença em relação aos robôs. O que nos separa os robôs? Né? Porque com tanta tecnologia assim,
muitas pessoas tendem a se preocupar com a substituição, né? O robô vai quando eu falo robô, essas novas tecnologias vão substituir os nossos trabalhos, a força de trabalho, etc. Algumas sim, outras não. A ideia é o seguinte, ó, somos seres emocionais e sociais, segundo Antônio Damasio. Então, já indico aqui mais um dos livros dele aqui, onde ele fala muito disso. Somos seres emocionais e sociais. Também indico um outro autor, que é o Matt Lieberman, que trabalha com a neurociência social, que fala, inclusive, do prazer social e a dor social. Prova ainda mais essa questão de que somos seres sociais e não só racionais, né? E aí temos algumas capacidades muito importantes, como já foi dito, a professora Ingrid falou muito bem disso, deu ótimas dicas, né? Então, a capacidade emotiva e cognitiva. Então, mais uma vez, só para a gente entender muito bem isso, porque isso é extremamente importante, principalmente nos dias que estamos vivendo, com tantas polaridades de ideia, com tantas realidades, com tantas Susans por aí, com tantas famílias, né, que passam fome, por exemplo. Passam muita fome. Eu vou te fazer uma pergunta, você já passou fome? Talvez sim, talvez não. Eu, Mariana, já passei fome, em algum momento da minha vida eu já senti fome. Agora, não foi a mesma fome que aquele morador de rua sentiu. Não é a mesma fome que a Susan sentiu ou sente. Eu não sei onde ela está agora. Não é a mesma. Esse olhar humanista, essa empatia afetiva, emocional, dói. É como se eu cortasse o meu dedo aqui e você sentisse a dor aí. Por conta desses neurônios espelhos que a professora Ingrid explicou muito bem. Agora, empatia cognitiva é eu me permitir não ter o sequestro da amígdala e pura e simplesmente falar o que eu faço com isso? Qual o meu papel aqui? Como eu poderia ajudar nessa realidade? Porque aí eu já me forcei a me colocar no lugar dessa pessoa. Eu já me forcei a me colocar no lugar dessa criança, me colocar no lugar dessa mãe, me colocar no lugar desse pai, me colocar no lugar de alguém que realmente já ficou dias passando fome. E ir além do que eu posso fazer com recursos tecnológicos, físicos, estruturais, enfim, e humanos. A respiração é uma tecnologia, é um recurso humano. O sorriso, o diálogo é um recurso humano. O olhar, a atenção é um recurso, é uma tecnologia humana. O quanto estamos usando? Isso é empatia cognitiva. Dialogicidade, o poder da comunicação. A professora Ingrid deu dicas maravilhosas. Use essas dicas. Elas são fantásticas, estão aqui dentro. E a escuta generativa, porque não adianta querer ser um bom comunicador, querer desenvolver essa capacidade do diálogo, da comunicação, e não desenvolver a sua escuta, a nossa escuta, né? Então, quanto mais a gente escuta, tem essa escutativa, melhor. E aqui uma frase do Antônio Damasio: não somos máquinas pensantes capazes de sentir, somos máquinas sentimentais capazes de pensar. E por fim, uma frase de Kevin Kelly: máquinas são para respostas, e geralmente, gente, respostas rápidas, para facilitar o nosso dia a dia, da liderança, da empresa, do consumo, das nossas rotinas. Humanos são para perguntas, e eu prefiro ficar com as perguntas em muitos momentos e unir as duas coisas. Então, frente a uma sociedade 5.0, com tantas possibilidades, frente a um contexto que vivemos, frente com a possibilidade da aprendizagem, do funcionamento do ser humano, e com todas as nossas capacidades humanas, de qual ou quais realidades estamos falando? Sendo que, um exemplo básico, uma pesquisa do IBGE agora em 2018, mostra que 85% dos municípios brasileiros ainda não têm tratamento de água, esgoto, saneamento básico, condições mínimas, dignas de
sobrevivência. Sem falar outros dados. Então, o que que você, o que que as empresas podem fazer sobre isso, usando tantas tecnologias e possibilidades? E fiquem atentos, nós estamos começando uma nova etapa. 2020 nos mostra forçosamente a olhar de um modo diferente para o mercado. E tem, não sei se vocês já ouviram falar, do capitalismo consciente, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais, tem vários autores que eu posso indicar, tem eventos aí sendo divulgados, então só entrar em contato aqui comigo, pelos meus contatos aqui, eu posso passar, tem livros muito bons também que eu posso indicar, disponibilizar, inclusive dar o contato do autor de um deles, que tem aí um grupo se formando muito interessante em relação a esse capitalismo consciente. Tá bom? Então é isso, gente. Queria deixar essa reflexão e não fórmulas mágicas. Um grande beijo para vocês e gratidão.